Opa, estamos ao vivo, boa tarde. Essa é mais uma live comigo, T. Pires, e hoje também a minha convidada é a Carol Organizer e o tema é organização de ateliê. Eu abri ontem nos stories uma caixinha de perguntas e eu tive mais de 36 perguntas, gente, na caixinha, muito legal. Vocês todas mandando aí várias dúvidas. Eu espero que a gente consiga tirar as dúvidas de vocês para ajudar a ter um ambiente mais prático, mais dinâmico, mais organizado, para você conseguir fluir melhor com o seu trabalho no dia a dia, tá? Eu acho que é o mais importante, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em ter um ateliê lindo, bonito, mas isso não quer dizer que ele é prático, funcional, organizado e ajuda o seu trabalho a fluir. Eu acho que o mais importante é a gente pensar numa logística, numa organização que funcione o seu trabalho. Pelo menos eu penso assim, vamos ver o que a Carol pensa. A gente tem esse apego por ser bonito, claro que é legal ser bonito também, né? Acho que quando é bonito para os olhos a gente também já trabalha de outra forma, mas eu acho que mais importante é funcionar, né? Na prática, ter aí um funcionamento bom e uma boa organização. Sim, gente, estou melhor. Eu acho que foi só uma crise alérgica mesmo, porque ontem eu já acordei melhor, eu tive uma crise louca de espirro. Aí alguém na live falou pra eu tomar loratadina, lembra? Aí quando ela falou isso, a gente é mesmo, deve ser alergia, porque eu tava achando que eu tava gripada. Aí eu deve ser alergia. Aí eu vi, eu tinha só Alegra D aqui em casa, tomei também um Tilenol Sinus e dormi, né? Naquele dia, depois da noite eu dormi, já acordei super bem, não tive mais nada, assim, tô ótima, ainda bem. Era só alergia, tá? Pessoal, toca um som bom? Quem tiver com som baixo, experimenta aumentar o volume, tá? Do seu celular, ou mudar de aparelho, que às vezes é uma questão do aparelho que vocês usam. Eu falo isso porque quando todo mundo reclama, o problema sou eu. Quando só um ou outro reclama, ou é um aparelho que já tá ficando ruim o som, ou às vezes a gente esquece de aumentar o volume, tá bom? E aí, como é que vocês estão? E como é que tá a situação do ateliê de vocês? Eu quero saber. O meu, assim, eu dei uma arrumada antes, o Jorge falou assim, e aí, você vai esperar a live pra arrumar seu ateliê? Aí eu, boa, vou deixar a Carol falando e vou arrumando o meu ateliê enquanto ela fala. Mas não. Eu dei uma arrumadinha aqui antes pra conseguir ter uma outra situação, né, aqui, porque como eu falei, meu ateliê é tudo, é onde eu gravo, é onde eu trabalho, é onde a gente mexe com o computador também, ó, acho que dá pra ver, né, ali também, ó, meu marido trabalha, enfim, aqui é tudo ao mesmo tempo agora, faço live, enfim, faço um monte de coisa, o povo tá reclamando, fiquei só com o do celular, melhorou? Então, eu tenho que ir adaptando, entendeu? Cada vez eu faço de uma coisa e aí eu adapto ele para a situação que eu vou viver. No caso agora essa live. Melhorou, gente? O som? Eu tô super melhor. Obrigada pelas perguntas. Foi só uma crise alérgica mesmo. Tô aguardando a Carol. Melhorou, né? Então deve ser meu headphone que não tá muito bom. Espero que a gente não precise com a Carol. Senão eu roubo ali o do meu marido. Melhorei sim, gente, ainda bem. Bom, para quem por acaso está chegando agora, eu sou a T. Pires, bem-vindas. Também vou receber aqui minha convidada já, que é a Carol Organizer, e o tema da live de hoje é organização de ateliê. Eu tô aqui com mais de 36 perguntas que fizeram. A última vez que eu contei foram 36, gente, por isso que eu não sei exatamente. Mas eu tô com mais de 36 perguntas que fizeram aqui. Não sei se vai dar tempo de responder todas, mas como muitas são parecidas, acredito que a gente vá sim conseguir. E a Carol preparou também um roteiro básico, né, de como que ajuda a ter um ateliê mais organizado, mais fluido para o nosso trabalho fluir bem, tá bom? Tô esperando a Carol. Acho que ela ainda não chegou. Tá travando? Gente, vocês estão ouvindo bem agora, né? Tá tudo certo?
Ó, deixa eu ver aqui algumas dúvidas. Como manter organizado? Isso aí todo mundo sofre, né? Como manter organizado, eu também sofro. Existem duas dicas para isso, muito boas, que eu passei a usar e melhorou bastante. E claro, né? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, né? Porque a gente não é perfeito, né? A gente às vezes até sabe o que tem que fazer, mas não consegue necessariamente fazer sempre, né? Muita gente também, assim, difícil organizar a linha, botão, elástico, essas miudezas, né, que tem de ateliê, que eu acho que é uma coisa muito comum também. Carol chegou. Aí, isso já sou resolvido, acho que por causa de muito tempo mesmo que eu tenho ateliê. Essas miudezas eu já peguei muitas manhas. Minha questão maior são as coisas maiores mesmo. E essa. Ué, gente. Boa tarde, gente. Eu adorei o Mesa Atelier. Teve algumas pessoas que fizeram pergunta e falaram Mesa Atelier. Achei legal. Eu já tive também uma mesa atelier que, na verdade, nem era mesa atelier, era mesa de jantar, que eu às vezes usava para trabalho. Imagina o caos. Nossa, eu tinha uma agonia de ter que arrumar tudo para o jantar. Carol, tô aguardando aqui você responder. Se você não recebeu a solicitação, me fala. Aí, a mesa é de jantar, né? Pois é, eu já passei nessa. Carol acordou? Ela tava dormindo, Carol? Ainda não? Então eu vou pedir de novo aqui, calma aí. Não deu certo. Às vezes o Instagram fala que mandou, mas não manda, né? Vamos ver se agora vai. Uhum. Carol Organizer. Enviar solicitação. Agora vai. Aê! Boa tarde, Carol! Pronto, deu certo. Tudo bom? Desculpa o atraso. Tava Tá chamando as tranquilo. pessoas lá no outro, no meu, né? Para o pessoal vir para cá. Tava fazendo a chamada lá. Massa. Quartelier, gostei. É cada nome. Eu tava lendo aqui as É perguntas. quartelier, cantelier, Quartelier, mesa mesatelier. atelier. Boa tarde, Carol. E aí, vocês Olá. falem aí se vocês estão vendo e ouvindo bem. Eu tô vendo e ouvindo bem, Carol. Uhum. Dão aí o feedback de vocês também. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, Carol. Já faz tempo que a gente queria falar desse assunto aqui, né? Desde que a gente Exatamente. fez a outra live no início da quarentena. É um assunto que o povo ama, precisa, todo mundo necessita. Eu recebi mais de 36 perguntas na minha caixinha de perguntas. Estou aqui para a gente, sempre que possível, pegar uma. Acess- E estou muito agradecida de você estar aqui, você vai somar bastante. Eu falei para as meninas que você tem um roteiro assim mais básico, que eu acho que atende todo mundo, e que a gente pode, nesse meio tempo, ir pegando as perguntas também para conseguir resolver. Mas como nem todo mundo ainda te conhece, eu queria que você se apresentasse aí para minha audiência, falasse um pouquinho de você. E deixa eu ver uma pergunta engraçada. Quantos ateliês você já organizou? 9. 9? Que resposta 9. rápida, gostei. Eu pesquisei antes, porque eu sabia que ia ter uma pergunta assim. E dos Que mais bom! diferentes, assim, o mais legal que vai ser relacionado bastante com o que as pessoas estão procurando era um que era quarto, escritório e ateliê. Então, foi um projeto que eu fiz junto com uma arquiteta, foi feito todo o projeto, a gente pensou nos espaços, na divisão, aproveitando até um móvel que já existia. E aí ele estava todo separado, todo setorizado, foi bem legal, foi bem interessante. Mas já fiz mosaico, papel, pano, biju, já tem. E aquele junto e misturado, que também a gente encontra em todos os lugares, né? Que aí o pessoal tem de tudo um pouco, né? De reciclado, de reutilização, de recustomização, enfim, tem de tudo um Artesanato em pouco. geral. Sempre. Eu chamo criativo porque, de fato, né, você trabalha com a criatividade ali naquele espaço. E muitas vezes não é só um tema específico, né? Às vezes você trabalha com vários materiais, fazendo várias artes, né? Vem da cabeça, vem aí da criatividade também. Então, eu Legal. sou a Carol Lopes,
a Carol Organizer, trabalho com organização há 8 anos em Natal, organizando ambientes residenciais, né, dentre eles os ateliês, esses espaços que a gente tem dentro de casa, muitas vezes, e organizei um ateliê que era comercial, que era uma sala fora da casa da pessoa, a gente também organizou, que era mais de tecido mesmo, né, de costura, customização, e também, com foco nessa parte do residência, eu também faço mudanças, né? Nesse período de pandemia, assim, de confinamento, tenho feito bastante orientação, bastante consultoria para quem quer se organizar. E aí, o que a gente vai falar aqui, mas de uma forma mais personalizada, do problema que a pessoa tem, com ideias e soluções, e o passo a passo para solucionar aquele problema específico. É isso. Nossa, tem alguém falando em árabe com a gente. Você sabe árabe, Carol? Não. Vou passar, Não. então. Não sei Gente. quem é, não. Legal, Carol, muito bom. E essa consultoria, tem até a Regina Pingo está interessada. Ela perguntou se você fazia, onde é que você morava. Eu falei que você fazia online também. É, A consultoria é interessante porque você vê especificamente o problema, né? da Porque cada pessoa. um tem uma realidade, né? É, Eu mesma aqui, eu estou no momento que eu vou pensar em novos móveis, né? Então, se eu penso junto, ou com arquiteto, ou com um especialista em organização, tudo, com certeza eu vou ter uma solução melhor que só eu sozinha, né? Mesmo eu sendo a pessoa que trabalha com isso, porque cada um tem uma expertise, né? isso. Então, acho que E isso é legal. Aí, para desenvolver móveis, para guardar miudeza, para ter cada coisa certa num canto, enfim, né? Você vai falar aí, eu acho que é bem legal, porque cada um tem uma realidade. Por é, mais que a gente, né, tente generalizar, cada um uhum. traz aí o seu universo e essa consultoria é importante por causa disso. E assim, não é só a questão, é a rotina das pessoas, o espaço, não é só um item, né? Porque por isso que eu falo que é sempre um quebra-cabeças, né? Essa sua ideia do quebra-cabeça foi maravilhosa. Agora eu uso para sempre. Porque a gente precisa encaixar essas coisas, né? As pessoas têm espaços diferentes, ela tem rotinas diferentes. Ainda mais agora pensando no artesanato, né, na criatividade, as pessoas criam coisas diferentes, têm objetos diferentes, né, rotinas, né, e tem materiais diferentes. Às vezes é um material comprido, às vezes é um material pequenininho. Às vezes eu posso pendurar, às vezes eu não posso. Então, são coisas que são muito específicas daquela pessoa. Aquela pessoa faz só para ela. Ah, não, eu tenho que ter um espaço para poder embalar, eu tenho que ter um espaço para poder, sei lá, botar o projeto e deixar secar. É muito específico. Então, assim, baseado na experiência que eu tenho, a gente precisa pegar todos esses elementos para poder montar esse quebra-cabeça, como você bem falou, usando expertise de fora, como eu às vezes faço com os arquitetos que pensam mais nessa questão da iluminação, porque ter iluminação natural para um espaço assim criativo é maravilhoso, né? Não tem que ficar no ar-condicionado ou ficar num lugar muito quente também é maravilhoso, né? Pensar nessa parte do conforto também é importante, né? Mas é essencial também que a gente não entre no ateliê pisando entre caixas e não consiga ter um espaço na mesa para trabalhar, né? Que se incomoda. Aí fica aquele caos atrás, você não consegue pensar e criar em nada. E isso atrapalha, né, o processo também de quem está trabalhando, né? Com certeza. Ó, a Regina Pingo chegou, disse que está desesperada. Você fala muito isso da especificidade de cada um, e eu sinto assim que atualmente eu acho que eu estou vivendo o maior caos que eu já vivi. Mesmo quando eu trabalhava na mesa de jantar. Porque quando eu trabalhava na mesa de jantar, eu tinha bem menos coisa, estava tudo em Hum, caixa organizado, ficava empilhado no lugar. Eu levava, trabalhava, colocava tudo nas caixas de novo e guardava. Aí é. já tive vários cenários, né? Enfim, vou ficar aqui falando que não é para eu falar, mas neste momento, eu nunca fiz tanta coisa num espaço só. Uhum. Porque aqui tem que funcionar para gravar aula, para o Bora Encadernar, tem que funcionar para fazer live, tem que funcionar para fazer reels, tem que funcionar para fazer videozinho de post, tem que funcionar É, para eu trabalhar no computador, tem que funcionar para meu marido trabalhar também, tem que funcionar para eu trabalhar, pôr a mão na massa, para caber tudo que eu guardo. Enfim, é, é o caos armado aqui e é engraçado, porque realmente cada momento e o que você faz vai refletir uma dificuldade diferente, né? Eu acho que isso é importante realmente começar com essa consciência. é. Mas bora lá então, Carol. Bora. Então, É,
Tem muitas perguntas, mas antes da gente responder as perguntas, aí é a minha sugestão. Eu queria passar para vocês o que eu estou falando de genérico, né? De como que eu faço no processo, ou como que funciona a organização, né? Para que vocês já comecem a responder essas perguntas na cabeça de vocês, né? De como que eu vou fazer para poder organizar o meu espaço e que respostas vocês vão ter que dar. Porque eu sou aquela bem terapeuta que só faz as perguntas. E as respostas quem tem que dar é você. Quem tem que decidir as coisas, quem tem que escolher as coisas é você. Mesmo que eu estivesse do seu lado, eu ia fazer isso, de perguntar, de indicar, mas quem ia escolher, decidir, era você. E esse é o primeiro passo, né? E essa é a primeira questão que a gente vê. Vocês estão todas aqui, a gente recebeu várias perguntas, eu também tenho duas antigas perguntas aqui comigo. Porque as pessoas querem, elas têm uma motivação, ou seja, porque está atrapalhando o processo criativo, ou porque elas veem que de fato não tem espaço, elas têm algum tipo de incômodo. E isso faz com que ela tenha esse desejo, né? Essa necessidade, essa mobilidade, né? Esse sentimento de querência, né? De organizar. Então, isso para mim é sempre o primeiro passo. Porque não adianta eu ir para qualquer lugar, ou você ir para qualquer lugar, se você não quer fazer isso. Se você quer, já está meio caminho andado. Ótimo, maravilhoso. Agora, como que eu faço, Carol? Que aí eu começo todo mundo a se desesperar. Porque olha, é igual aquela coisa, né? Que a gente abre o armário da cozinha e vê aquele caos. Aí, não vou fazer bolo hoje, não. Aí fecha o armário e deixa para depois. É a mesma coisa. Você vai entrar no quarto, vai entrar no ateliê. Não, como é que eu vou trabalhar nessa mesa? Empurra tudo pro lado e faz o projeto e depois não encontra. Aí compra de novo. Aí fica aquela bola de neve. Gasta mais dinheiro, gasta mais tempo, né? Ocupa mais espaço que não deveria. Então, isso são as principais demandas e as principais problemáticas que as pessoas trazem. Sempre relativa ao espaço, relativa ao retrabalho, relativa à quantidade de coisas, né? E relativa a esse estresse que gera, né? Essa desorganização, essa bagunça que está lá no espaço. Então, assim, a gente quer, beleza, mas a gente também tem que avaliar. Depois que a gente foi lá e se deu esse período de, vamos lá, olhar para si mesmo, olhar para o espaço, a gente tem que avaliar. Que espaço é esse? O que eu faço nesse espaço? Bem como você falou, aqui eu estou gravando, aqui eu estou trabalhando no computador, tem um outro home office aqui, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer isso. Então, o que eu vou usar esse espaço? Esse espaço é adequado, né? Aquilo que a gente já falou, ergonomicamente, de iluminação, de sonorização, de climatização. Esse espaço é múltiplo, né? É um espaço que está metade das coisas que não fazem parte do meu ateliê e está ocupando o espaço útil, né? Eu tenho que começar a avaliar esse espaço. E a avaliação também vai mais além, que é uma das coisas que a gente faz, por exemplo, nos outros ambientes da casa. Quais são esses itens que eu tenho? Eles estão ligados à arte que eu faço, né, ao trabalho que eu executo. Se eu trabalho com papéis de gramaturas diferentes, de cores diferentes, né, como o seu caso da encadernação. Eu trabalho com cola, eu trabalho com ferramentas, mas eu tenho só aquelas que eu trabalho ou tem ali um monte de outras coisas que eu não uso? Tem um monte de outras coisas que eu não uso, não trabalho mais, ou que eu testei, mas não deu certo. Gente, a gente tem que tomar decisões. E esse primeiro passo, né, de avaliar, é também tomar decisões. Do tipo, fazer uma triagem de tudo que eu tenho. Carol, mas dá trabalho. Dá trabalho. Não estou falando que vai ser fácil. Fazer todo esse processo de organização, gente, demanda tempo, demanda você investir tempo, dinheiro, material, investir o sentimento de você ficar fazendo essa triagem das decisões das coisas. Se elas ficam, se elas vão. Você não precisa jogar fora, que é outra pena que todo mundo tem, não. Você pode dar para uma outra artesã, você pode dar para um grupo que faz ateliê, que tem terapia ocupacional no asilo, sei lá. Aí o caminho que você vai fazer das coisas, né, que não vai para o lixo, é o seu caminho também. Mas você tem que ter essa avaliação, essa certeza do que fica e do que vai embora, do que não vai ficar. Porque isso já, assim, meio que decide metade das coisas, porque você vai abrir espaço para aquilo que você quer usar, abrir espaço para guardar aquilo que é útil, você vai guardar aquilo que vai ser aplicado na arte que você está fazendo. Você não precisa guardar as coisas que você não usa. Ah, mas pode ser que no futuro dê certo. Pode ser que no futuro dê certo, pode ser que amanhã nem eu esteja aqui. Então, vamos decidir usar hoje. Hoje eu sou o quê? Ah, hoje eu trabalho com bijuteria. Então, por que eu vou guardar papel?
se eu não uso nem nada de papel na minha bijuteria. Ah, não, Minha Carol, biju mas... de papel, Carol, olha aqui, ó. Exato, eu ia falar isso agora. Mas se eu faço biju e uso papel, joia. Mas aí eu preciso ter todo o material que eu comprei do papel XYZ. Não, porque eu já testei e o papel tal não dá certo, só dá certo tal. É isso que eu quero que vocês respondam. Então, isso já vai decidir boa parte. Tem, às vezes, material que está quebrado, tem material, ferramenta que está enferrujada, tem, sabe, Bora. papel mofado, tecido que está manchado, né? Às vezes está até queimado, né? Que ele fica dobrado e às vezes fica Amarelado. amarelado. Isso tudo é igual a gente ir na despensa e olhar os alimentos, é a mesma coisa. A gente vai olhar os insumos, né? Acho que você estava falando com a Lu a questão dos insumos. A gente também tem que olhar os insumos que a gente tem. Eles estão armazenados de forma correta, eles estão ainda valendo, eles ainda estão bons. Isso também tem que ser avaliado nesse momento. E aí você vai ter que dar um destino, ou descarta, ou dá, enfim, tá? Assim, Carol, eu achei tão legal essa sua fala, porque eu falo muito dessa coisa que ninguém chega a lugar nenhum se não sabe onde quer. E é, você falou aí no seu discurso que eu não sabia, né? Não sou consultora aí, como você faz, mas é legal a sua primeira pergunta ser essa, né? Você vai sim, organizar o quê? Qual o seu objetivo, né? O que é, que você quer? Quando você pensa que é organizado, é o quê? Significa o quê para você, né? Isso é é. muito legal. Eu estava falando justamente isso aqui no início, antes de você chegar, que o pessoal do artesanato às vezes fica querendo muito um ateliê bonito, lindo, arrumadinho, Não colorido, precisa. sabe? É. Aquele negócio de organizar os livros por cor. Não necessariamente isso é o que vai funcionar para você, né? O importante é você ter um ateliê que funcione. Então, eu achei super legal você trazer isso. Eu acho que isso é básico de toda organização da vida, né? Primeiro, saber onde você quer chegar. E aí, você estava falando dessa coisa de priorizar, né? O que que é importante, o que que não é, o que que você vai usar, o que que não vai. E É. teve muita pergunta falando, eu já vou colocar então, já que cabe bem. Como que desapega? Né? A pergunta é, meu Deus, como que eu desapego? Assim, qual é a sua dica para desapegar dessas coisas que a gente sabe que não vai usar, que fica lá encalhado, passa um ano, não saiu do lugar? Vai doer, mas você vai ter que fazer. Então, assim, como você bem falou, não é só ter certeza do que a gente vai fazer, mas qual é a certeza da visão que a gente quer? Se a gente quer, de fato, esse bonitinho, todo igual, todo colorido, aí você vai gastar até um pouco mais de tempo, porque para você dar funcionalidade, praticidade, dá para fazer, inclusive, de uma forma até mais barata. Mas se você quer que ele fique visualmente mais bonito, que ele fique mais limpo, que ele fique mais setorizado e organizado, e talvez você tenha que investir não só tempo, mas aí nesse caso dinheiro para poder padronizar as coisas, para ter etiquetas, para poder ter outras, né, outras coisas. Mas o mais importante é você ter essa visão. O Peter Walsh, que é um cara, um americano que trabalha muito com organização, inclusive com essa parte do desapego, sempre fala isso. O que é que você quer, não só do seu trabalho, mas daquele espaço? Como você imagina que ele vai ser? Para que você possa visualizar e focar naquela meta, naquele projeto, vamos pensar assim. Assim como a gente visualiza, vocês, né, visualizam. Ah, eu vou fazer essa encadernação desse diário e eu estou pensando em usar esse tecido, fazer dessa forma, colocar essa costura. Então a gente não pensa no projeto, é a mesma coisa. Aqui você vai pensar no espaço, você vai pensar nessa organização, nessa praticidade. Você vai responder essas perguntas. Então a gente precisa ter isso. E quando a gente começa a fazer essas perguntas para desapegar, a gente tem que escolher alguns caminhos. O que eu posso dar para vocês são esses caminhos. Você pode escolher ficar com uma coisa que vai ser útil. Então, essa ferramenta eu uso todo dia, essa ferramenta eu uso todo mês, essa ferramenta eu uso de vez em quando, mas ela é muito útil, foi muito cara, eu usei para instalar, ok. Então, isso é um critério que você vai usar para desapegar ou não. Não, essa daqui eu não uso, eu comprei, mas comprei de impulso, comprei porque era bonita e não funciona para mim, eu não tenho força para poder fazer o buraco. Ah, então não funciona para mim? Separa. E aí você vai fazendo pilhas. Você vai separar porque, como a gente falou, tá mofado, tá sujo. Você pode separar para limpar, você pode separar para reparar, você pode separar para, sei lá, fazer um ajuste que seja necessário naquilo para depois ele voltar. Mas se não, você descarta aquele item mesmo, reciclagem, lixo, doação, é você que sabe. Então você vai usando critérios para poder fazer esse desapego. Tem muita gente que guarda com essa sensação de que talvez eu use no futuro. Se você, de fato, nunca fez um projeto com aquele material, se você nunca experimentou, e aí eu vou colocar assim, para e pensa, você pegou aquele crocodile, sei lá, aquele perfurador,
que você tem. Crocodile. Crocodile, pronto. Você pega aquilo e aí você pensa, quando foi que eu usei isso pela última vez? Eu fiz algum projeto com isso, você começa a fazer perguntas. É igual você pegar uma blusa e começar a perguntar: essa blusa cabe em mim? Essa blusa, né, fica bem em mim? Essa cor me favorece? Faz parte do meu estilo? Ou seja, às vezes a gente até muda de arte, muda sei lá, estilo de fazer alguma coisa, e aí você começa a se perguntar se aquilo faz parte. E, gente, dói. Assim como dói a gente desapegar da blusa, dói a gente desapegar daquilo. Mas se não faz parte da sua história, não vai contribuir com o seu trabalho, ainda mais se você vende, né? Ainda mais se você oferece isso para as pessoas, para que você vai ter? E outra, se eu não sou uma pessoa que produz, para que eu vou ter 10, né, cantoneiras? Para que eu vou ter 10 estiletes? Eu tenho que ter dois bons, um funcionando, usando, e um de backup, né? Um de reserva. Acabou. É igual aquela história da tesoura. Para que eu tenho que ter mais do que isso na minha casa? Eu tenho que ter uma tesoura que funciona na minha casa. Eu tenho que ter um marca-texto que funciona. Eu não sou livraria nem papelaria, né? Eu tenho que ter uma coisa que funciona. Então, se você tem Olha, 10. agora você vai arranjar briga, porque todo mundo aqui queria ter uma papelaria quando era criança e fica Ah, com é. sonho pra ter em Enfim, casa mas uma. para você, aí vamos lá, aí entra uma outra coisa que eu chamo de balança. Ônus e bônus. Se você não tem espaço, e a palavra que eu mais li em todas essas 36 perguntas que você me mandou foi isso, espaço. Se você não tem espaço, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai ter que pendurar coisa no teto, pendurar coisa na parede, são outras ideias. Gente, às vezes a gente pensa que precisa de móveis. Não, pendura as coisas, bota embaixo da mesa, cria uma alça, pendura no teto. Uma vez a gente pendurou, a gente fez uma tela, sabe tela de janela, sabe, que a gente bota para Sim, proteção. sim, A gente das pendurou no crianças. teto e colocou, como é o nome daquele? Enchimento. Como é que é o nome? Fibra. Esqueci o nome. Manta acrílica, será? Manta enrolada e aquele outro enchimento que bota em bichinho, que eu esqueci o nome. Acrilon. A gente botou nos Ah, sacos sei, sei. grandes e botou os sacos e ficou preso, pendurado no teto. A gente fez tipo, sabe aquelas telas e botou eles lá. Então, gente, se vocês não têm espaço, a gente tem que enfiar em algum lugar. Vai ter que botar embaixo da cama, vai ter que botar pendurado no teto, vai ter que botar rodinha nessa caixa que vai embaixo da cama, enfim. Mas é uma outra, aí é outro esquema. É você decidir e você também escolher qual é o meu objetivo. Então, se você precisa ficar com tudo que você tem, mas você não acha que aquilo que você tem vai caber naquele espaço, então você precisa de quê? Mais espaço. E aí, eu não sou Ginny ou Gênio, nem Harry Potter, nem Hermione para criar a Ah, casa Carol! a casa mágica que aparece. Não dá. Não dá pra gente criar espaço. Dá pra gente otimizar o espaço. Dá pra gente, né, sugar o acrilon, que ocupa muito espaço, botar ele num saco a vácuo. Eu consigo colocar três, né, três sacos no lugar que seria um, por exemplo. Então a gente cria Isso é muito alternativas. legal, né? Porque o teto ele é muito pouco aproveitado mesmo. Então, se for uma coisa que você, né, é fácil de colocar que não amassa, não estraga, eu gostei muito dessa ideia mesmo. É. Não, Eles e às fazem vezes muito isso tem. tipo piscina, aqueles espaguetes, né? Que é meio chato de arrumar. É, Bem legal. varal. Às vezes tem gente que precisa secar, né? Às vezes você vai fazer uma. Vai, como vocês fazem, né? Vocês aplicam tecido no papel, ou vocês aplicam. A minha mãe, por exemplo, às vezes faz umas coisas que ela trabalha com tecido, aí ela faz. Ela cola é papel térmico, sei lá como é o nome, os negócios que aí precisa secar. Termocolante. Termocolante. Aí precisa o negócio ficar assim, sabe? Aí ela fez um varal para ela poder colocar. E uma coisa antiga que eu vi uma vez também, sabe quando você ia no jornal, na empresa que fazia o jornal, né? E tinha aqueles bastidores, que eram tipo duas coisas Ah, de sim. madeira que você colava assim, prendia uma na outra e ela segurava o papel, segurava o tecido, segurava o jornal, né? E também é uma outra ideia para você usar a parede para pendurar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar também fora da caixa. Não adianta a gente ficar chorando sobre o leite derramado. Desculpa, vocês vão ter que decidir, vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que escolher, ter um ônus aí e um bônus, né, do que vai e do que fica, do que você quer e do que você não quer, infelizmente. Assim, o que Você deu um eu... bom exemplo da Crocodile, que faz o buraquinho, né? Que eu Sim, amo e tal. E eu tinha, antes de vir para Recife, eu tinha a Crocodile, que é o alicate menor, e tinha a alicate. Big Bite, que é uma que é maior.
Só Isso. que, cara, eu tava naquele momento, assim, que tipo, nossa, faz um ano que eu não abro a maletinha da Big Bite. Porque eu gosto mais da Crocodile. Apesar da Big Bite chegar num furo mais longe. Cara, e eu Hum. fiz um bazar de desapego antes de vir pra Recife, né? Eu falei, gente, eu tô me mudando de estado pela primeira vez na vida, sabe? Eu já tinha feito muitas mudanças lá, as mudanças sempre me ajudaram muito a desapegar. E quando você tem que fazer mudança, eu sempre fiz, tirando a última que fizeram pra mim, eu sempre fiz minhas mudanças. Então, eu que colocava nas caixas, eu que carregava. Isso vai te ajudando a desapegar das coisas de um jeito fantástico, mágico. E Uhum. aí eu pensei, cara, vou vender minha Big Bite. E é assim, é uma ferramenta cara. Ela tinha, assim, uma funcionalidade diferente da do alicate. Mas eu falei, gente, é tão pouco que eu uso isso que não vale a pena eu ter. Mesmo eu, olha só, gente, eu É. ter pires, abrir mão da Big Bite, porque realmente eu usava, sei lá, uma vez a cada ano. Não justifica. Eu tenho uma outra lá que bate um martelinho e eu consigo fazer a mesma coisa. Então, assim, É é que mais desconfortável? É, mas para quem usa uma vez por ano, eu posso me desapegar da Big Bite, É. né? E você pode vender, que é exatamente isso que você está Isso. falando, entendeu? Você não precisa, ah, mas é porque eu gastei muito, eu comprei lá fora, eu comprei no festival, não sei o quê. Gente, vende, com certeza vai ter alguém que usa aquilo mais que você e vai pagar um preço justo, por mais que seja um item usado, para você poder, né, desapegar. É questão realmente de escolha. E quem é que vai avaliar isso? Não sou eu, que eu sou a especialista de organização, não conheço o teu espaço, não conheço o teu trabalho. Quem é? Você que vai avaliar isso. Por isso que eu tô falando que isso é um processo. Não adianta você querer jogar tudo no chão, tirar tudo do ateliê e fazer isso num dia. Também não dá, que é a minha próxima sugestão para vocês. Vocês façam essa avaliação em um momento, façam essa triagem em outro momento, para depois vocês fazerem o que eu estou sugerindo de setorizar, que eu acho que é o seu problema e o problema de outras pessoas que colocaram aqui. Eu tenho um espaço que é multi, eu tenho um espaço que tem muitas coisas. Então, assim, pensando no espaço de trabalho, né, o espaço que vai ter muitas funções, aí mesmo que você tem que setorizar. Para quê? Para que isso se torne mais prático, para você não ter que ficar tirando as coisas do lugar, transportando a tela, o computador daqui para aquela mesa, para poder cortar, tirar daqui e botar para lá. Aí anda, a não ser que a sua mesa, seu quarto seja grande, sua mesa tem rodinha, né? Que você anda com a mesa para lá, anda com a mesa para cá, gruda tudo na mesa para ela ficar pronta. Não, aí também não dá, né? Mas assim, o legal é você poder setorizar, que foi exatamente o que a gente fez naquele projeto que eu falei que tinha esses, era o quarto com a cama e o armário, no outro espaço era o ateliê, que tinha a bancada de corte, a máquina de costura dela, e tinha uns armários flutuantes, e do outro lado tinha um outro armário, que era a parte de home office com computador. Então vocês vejam, vocês também precisam pensar nessa questão do mobiliário. O que eu tenho de mobiliário, o que eu tenho de espaço, é suficiente? Vai dar conta de atender essa demanda para mim? Ah, Carol, não tem como investir nesse momento. Aí você vai ter que também fazer aquilo que eu falei da escolha. Então você vai partilhar a mesma mesa de trabalho para botar o notebook. Só que aí existe o pulo do gato. Enquanto eu não estou usando a mesa para a função número um, que é trabalho, né, que é o notebook, as anotações, aonde que ele vai ficar dormindo? Onde meu notebook vai ficar? Onde meu material de trabalho vai ficar? Ah, vai ficar nessa prateleira, então ele vai ficar lá. Ele tem uma casa, ele tem um espaço. Da mesma forma, quando eu não estou, né, trabalhando com aquele material, aonde que aquele material vai ficar? Vai ficar em tal lugar. Então, eu tenho que ter um espaço que é multi, mas aí eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter um lugar definido para onde aqueles objetos que eu não estou usando. Aí, nesse caso, pensem assim, um espaço de trabalho no sentido de computador, atendimento, divulgação, gravação. E um outro, se eu for partilhar da mesma mesa, da mesma bancada, para poder fazer a minha arte, para cortar, para colar, sei lá, ok? Então, se você tem esse mesmo espaço, essa mesma bancada para fazer duas coisas, você tem que ter um espaço para colocar os objetos que não estão sendo usados naquele momento. E isso também vale, por exemplo, a minha dica primordial, porque fica aquele caos. Ah, eu estou fazendo esse projeto no momento, alguém pediu para fazer outro projeto, aí eu coloquei 3 projetos espalhados em cima da mesa, eu não consigo saber qual é qual, e fica uma coisa misturada, blá blá blá. Não, aí você setoriza. Eu sempre sugiro você setorizar, ou coloca no envelope, ou coloca num saquinho. Sabe, tem aqueles saquinhos de organza transparentes. Ou coloca em caixas, se for uma coisa maior, ou em pastas, se você Na trabalha com época das papel. prateleiras, a gente usava umas caixinhas que eu comprei na Leroy, tinha até alcinha. Aí É, ficava um projeto por caixinha. Aí tinha perfeito. a fichinha da encomenda, os materiais já separados, para não Isso. correr o risco de alguém pegar material para outra encomenda, porque a gente era três, né, uma época. Essas caixinhas ajudavam bastante.
Exatamente. É a mesma lógica. Quando você for trabalhar naquele projeto, você pega a caixinha, você pega o envelope, você pega o saquinho, coloca lá, pega a ferramenta, porque a ferramenta também vai ter um lugar, gente. Se você tem ferramentas, no plural eu sei que vocês têm, então coloca no lugar, que aí você vai lá e usa a ferramenta. E quando você acabou de usar, você bota a ferramenta de volta no lugar. Mesma coisa, você tem um kit, você não precisa ter a papelaria toda, mas você tem um kit, uma gaveta, uma caixa maior, de material de escritório, você vai lá e pega, ou você vai lá e tá tudo dentro da gaveta. Gente, é questão de setorizar, tá? Por quê? Porque você vai lá e você sabe onde tá, você vai lá e pega, e você sabe que acabou, e você sabe que quebrou, né? Você olha. E, gente, não precisa ser a gaveta, não precisa ser o organizador. Pode ser uma caixa, pode ser um cesto, pode ser uma coisa que você já reaproveitou da sua casa, entendeu? Pode ser um saquinho, como eu falei dos projetos. Mas o importante é você setorizar. E mesmo assim, teve uma das perguntas que falou: eu posso usar, transformar, botar um gaveteiro embaixo da minha mesa, eu posso colocar uma prateleira. Vocês podem tudo, gente. Eu até sugiro, mesmo que vocês não sejam arquitetos, designers, anota, sabe? Pega uma folha de papel A4, aí bota as medidas de todo o seu espaço, aí desenha os móveis, aí desenha como que você trabalha, meio que o caminho que você faz. Eu trabalho nessa bancada aqui, mas o material fica guardado aqui, e o outro meio que setoriza os espaços de trabalho, né? As ações que você faz, as coisas que você tem. Você não fez a triagem? Então você já mexeu em tudo que você tem. Você tem certeza do que você tem, da quantidade que você tem. E aí você vai conseguir colocar uma coisa em cada lugar. Eu vou colocar então todos os meus tecidos aqui nas caixinhas, nessa prateleira. Eu vou pendurar todas as minhas ferramentas aqui nesse pegboard. Eu vou colocar aqui nessa gaveta, que é mais fácil de eu pegar. Aí você começa a pensar e a estruturar, é o que a gente chama de planejar. Depois que eu já tirei tudo que eu não quero, depois que eu já setorizei, meio que eu planejo. Para quê? Aí é que a gente gosta de brincar, de organizar. Até então a gente estava só pensando, decidindo, jogando coisa fora, né? Agora é que a gente vai, de fato, organizar, que é um outro momento que eu sugiro que você pare para organizar. Aí o que você vai fazer? Aí você vai pegar todos os itens e organizar. Coloca na caixinha, coloca no organizador, coloca no saquinho, coloca uma etiqueta, fecha, coloca o enchimento dentro do saco a vácuo, fecha o saco a vácuo, prende a tela no teto, coloca o varão. Tudo isso a gente faz depois. Carol, eu tenho uma TV que eu uso para dar aula. Prende a TV na parede, que ela fica lá na parede, né? Coloca, às vezes você tem tripé. Eu tenho um tripé bem aqui na minha frente, que tá até meio torto, mas tem um tripé. Fecha o tripé, coloca um gancho para pendurar o tripé. Se você tem um item muito grande, uma ferramenta, alguma coisa, existem muitas possibilidades de você botar gancho, e não só na parede. Se você tem muitos armários que tem portas, né, que não são de correr, mas são aquelas portas que fecham assim, você pode botar ganchos do lado de dentro, às vezes, para botar algum instrumento, minha mãe usa aqueles moldes, sabe, para marcar, são moldes e réguas grandes, que tem um buraquinho, aí ela pendura lá no gancho e fica guardado dentro do armário, não fica guardado do lado de fora. Mas ganchos são ótimos para pendurar muitos itens, ferramentas, réguas, para pendurar os marcadores. No tripé. Realmente, ele fica aqui, às vezes, no chão, para lá, para cá, toda hora para um lado, tem que colocar ele para o outro. Pendura! E dá para fazer. Se ele não tem uma alça, o meu, por exemplo, tem. Mas se ele não tem uma alça, você pode fazer uma alça de tecido. Não, tem perna, acho que não é difícil pendurar realmente. Só tem um gancho maiorzinho. Você tem que, assim como você cria ideias para você dar soluções para o que você vai fazer do projeto que você está fazendo, você também pode criar ideias para guardar aquilo. Gente, no mercado existe um mundo de coisas. Aqui eu posso dar algumas ideias. Ó. Existem cestinhos como esse, existem copos como esse. Sabe aqueles copos que a gente ganha de aniversário? Usa para colocar. E não só isso, para colocar outros. Aí depende, eu uso muito palito de churrasco, eu uso, sei lá, aí você pode colocar ali. Ou você tem aquelas bandejinhas que já vêm todas separadinhas, com espaços menores, que você também pode usar, principalmente para miudezas, né? Eu falo de botões, mas aí tem toda aquela parte, né, de biju, que tem os itens ilhóis diferentes, que tem a parte de, oh meu Deus, às vezes tem de lantejola, de quem vai botar uma coisa a mais. Ou tem aqueles adesivos pequenininhos do pessoal que faz scrap, sei lá, né? Às vezes você trabalha fazendo aquela que enrola, eu esqueci o nome daquela arte, que o pessoal faz, corta uma linha de papel e enrola nela mesmo.
Isso. Aí você quer separar por cores o que você já fez. Então você usa aquela bandeja. Aquela bandeja você pode colocar na gaveta, você pode fazer uma pilha, né, com várias. Se você tem itens maiores, aí você pode, por exemplo, minha mãe e uma outra moça que eu fiz que era de tecido, e elas trabalham tingindo o tecido, aí elas fizeram uma caixa, pegaram uma caixa de papelão, forraram e colocaram as tintas, os pincéis, tipo um kit de pintura, porque elas não usam todo dia, toda semana, elas usam de vez em quando. Então elas juntaram todo o material de pintura ali. Aí tinha um diluidor, tinha um thinner, tinha várias coisas ali naquele espaço. E aí você tem uma caixinha de pintura. Aí tinha uma outra que tinha, sabe aquelas britas, ritas, desculpa, que é tipo os botões que você também Sim. prende. Aí ela também colocou em várias caixinhas e colocou numa mesma uma caixinha. Na verdade, sabe pote de requeijão de plástico? Sim, que Ela tem botou tampinha. que tem tampa. Ela botou cada Rita de uma cor diferente, cada botãozinho de uma cor diferente, e botou todas elas, inclusive emborcada, né? De cabeça para baixo, para ela poder ver as cores, né? Que o fundo é transparente. E aí ela botou emborcada para ela poder enxergar dentro da caixa. São muitas formas da gente poder aproveitar, né? Como eu falei, você pode Esse também, pendurar. o copo de requeijão é legal, que o pessoal tá falando muito aqui, né? Tá muito em voga e é realmente muito importante. Cada vez mais as pessoas estão mais conscientes dessa coisa da sustentabilidade, da Sim, reutilização. Então, eu já vi realmente muitas ideias boas de coisas que a gente pode adquirir no dia a dia, né? Com o nosso com consumo, certeza. que a gente já adquire, mas que a gente pode dar um reuso, né? É. Esses dias eu vi a Adriana, acho que ela não tá aqui hoje, ela sempre tá, da Adriana de Folha em Folha. Ela sabe, não tem as caixinhas de tic-tac, aquela balinha? Aí tem uma caixinha menor e uma caixinha maior. Maior. Ela colocou, organizou todas as fitas e elásticos dela nessas caixinhas. Ela ou fez um stories ou postou um vídeo, não sei. Eu vi esses dias lá no post dela. Eu fiquei, nossa senhora, que paciência, mas tá lindo. Ela abre a gaveta, tá tudo assim de cabeça para baixo, que é transparente, por cor direitinho, cara. Perfeito, facinho de achar. Assim, tem outras coisas também, por exemplo, tem, sabe, varão de cortina mesmo, fininho, que você pode pendurar, né? E aí você consegue colocar os tubos. Tem umas outras que você pendura, faz tipo um gancho assim, mais comprido e pendura tipo um potinho para você botar as tintas. Tem outras ideias que você também pode usar, mas Aquelas assim, paredes, né, Carol? Aquelas paredes furadinhas, eu jeans, esqueci dela agora. pegboard, Pronto, pegboard. isso. Uhum. E aí Mas você pode pôr tanto copinho, quanto ganchinho, né? Prateleirinha, um monte de coisa nelas como se também. fosse na loja, né? Que a gente vê aqueles que vai, enfia um ganchinho assim, você pendura coisas, serve para as ferramentas, mas também serve para colocar esses materiais mais específicos. Tem uma pergunta aqui que sim, era dos papéis, por exemplo. Papéis ou Ah, é, viu, tecidos. gente? É uma dor grande mesmo da gente. É, Porque porque às vezes vocês guardam papéis. retalhos, né? E guardam coisas. Os Assim, retalhos eu até acho mais fácil. Se você tiver uma caixa ou um cesto só para retalho, para você reutilizar ou para reciclar depois, eu acho até mais fácil. Você separa sim. uma caixa de papelão que você recebeu dos correios para isso. É, Mas o mais difícil é você guardar o papel novo, dependendo do formato que você compra. é, Muita gente faz essa pergunta para mim. Aí, como eu resolvi foi, o meu maior tamanho é A3, raros papéis eu tenho maiores, eu enrolo os é. papéis maiores. Porque são raros. Agora, se eu só trabalhasse com papéis maiores, eu ia ter que ter ou um armário, como eu já tive na época das papeleiras, por exemplo, um armário maior, uma mapoteca, Isso. né? Um espaço maior para as folhas maiores. Mas eu resolvi assim: meu maior formato é A3, então cabe no meu armário o formato A3. Mas quem compra a folha 6696, ou metade dessa, ou A2, tem essa dificuldade de como guardar. Porque Sim. enrolar papel pra gente, às vezes, é muito ruim. A mesma coisa vale para as mantas, né? Às vezes você compra a manta é muito grande, muito comprida, e né, não dá para ficar dobrando, ocupa muito espaço, você acaba tendo que fazer o rolinho. Ou você de fato tem um espaço, ou isso vai acabar indo para cima do armário, porque às vezes o armário tem um pouco mais de largura, né? Tem 60, 80, e isso acaba indo para o armário ou para baixo da cama, do colchão, e aí você esquece que está lá e não acaba não usando. Mas se você tem essa possibilidade de escolher e delimitar, de fato, um espaço, um tamanho, né, maior, fica mais fácil. E você pode usar dos recursos que a papelaria te dá para organizar documentos, para organizar os papéis. Então, você pode usar pasta suspensa para poder separar, inclusive por gramatura, por cor. Então, você pega uma caixa. Ai, meu Deus, é porque eu não tenho ela aqui. Deixa eu pegar Eu aqui. sei qual é, aquelas que o escritório usa, De né, para organizar escritório. as Isso que vem com, pastas. com os ganchinhos que você prende ela de um lado e do outro, tá? E aí você Papel pode. máximo é A4 ou tem maior?
Aí depende. A pasta só tem A4, mas você pode fazer uma gaveta mais comprida, né? Mais larga, e aí você faz ele de. Como é que é o nome daquilo? Porque dá para comprar um plástico mais grosso. E aí você tem como fazer uma pasta suspensa mais grossa para poder segurar esse papel. Só que aí você vai ter que fazer uma gaveta, né? Uma caixa mais alta e mais larga. E é mais difícil. E aí, para A3, ele vai ficar embarrigado normalmente, né? Quando você vai usar o A4, né? Você pode até usar o A3 no tamanho do A4, mas ele vai ficar embarrigado, vai ficar dobrado assim, tá? Quando Ah, você compra legal. uma quantidade grande, eu sugiro você sempre separar o que é estoque, ou seja, o que está fechado, e aí vai para o armário, vai para o maleiro, e aquele que você está usando. O que você está usando é o que você deve colocar nessa caixa, ou colocar nessa gaveta que você Fácil acesso, né? de fácil acesso. A mesma coisa, os retalhos, os pedaços. E aí você vai escolher. Ah, eu gosto de por cor, por gramatura, pelo que eu já cortei, né? Pelo molde que eu já fiz. E aí você pode escolher colocar numa pasta ou colocar em várias pastas. Tem pastas, tipo pasta que já vem com subpastas dentro. Ou você pode, dentro de uma pasta só, colocar vários pacotinhos de plástico, vários pacotinhos, né? Com os pedacinhos de tecido ou os pedacinhos de papel lá dentro também. Caixa como essa também é boa, porque você consegue organizar aqui dentro com esses cestinhos, com esses meu Deus, saquinhos que eu falei, que você consegue colocar por cor ali, e aí você pega a cor que você quer. Pode ser, eu quero todos os poás dentro da caixa, ou todas as listras, ou todos os amarelos, e aí você consegue colocar separado, dobrado dentro da caixa, ou dentro de um saquinho. Você aproveita a mesma caixa, como você falou, e coloca lá dentro vários pedacinhos menores. Massa. E depois que a gente organiza, depois que a gente colocou cada coisa no seu lugar, direitinho, setorizado, a gente também tem que ter o que a gente chama de rotina. Eu tenho que ter uma manutenção, eu tenho que criar um novo hábito, né? Eu tenho que me forçar a colocar as coisas de volta no lugar, né? E tem uma amiga minha que fala, você fala isso como se fosse fácil ser japonês, né? Eu falei, mas quando você sai do seu trabalho, né? Você ia sair de casa do seu trabalho, né? Se você tinha uma mesa de trabalho, antes de ir embora, você não dava um jeito na sua mesa para deixar ela arrumada todo dia? Aí ela começou a olhar para mim. Eu fazia isso instintivamente. Eu falei, pois é, a mesma coisa. Então, você tem um horário para trabalhar, quando falta 15 minutos para encerrar o seu horário de trabalho, né? Ou o projeto que você está fazendo, acabou, cata tudo, tira tudo, bota no pacotinho do projeto, devolve a ferramenta para onde tem que devolver, coloca o lixo no lixo, pendura tal coisa para secar, vai colocando as coisas de volta no lugar. 15 minutos depois, tá tudo de volta no lugar. A mesa vai estar livre para você usar o seu computador, para o seu marido usar para o home office dele, para você gravar tal coisa. Então, tem que ter essa rotina, que é uma outra sugestão que eu dou também. Se você tem vários funções para o mesmo espaço, é bom que você também meio que transforme o espaço. Agora é molde, né? Modo filmagem. Agora é modo filmagem. Agora é modo trabalho. Agora é modo tarará. Também para poder facilitar. Você tenha isso mais ou menos, né? Também não dá para ser rígido com a rotina, num horário, mais ou menos, né? Numa lógica de trabalho dentro desse espaço que você tem conjugado, né? Partilhado. E assim, você também tem que pensar que os móveis que você tem que ser adequados ao material. Vamos pensar aí no mesa ateliê, que você tem coisas mais pesadas, pratos, né, bachelas, copos, taças, então você tem que ter uma estante, um armário, um material que vai aguentar esse peso, que é diferente dos outros, que é só tecido, ou só papel, ou só ferramentas, né? Verdade. Muito bom. Hum, Isso aí que você falou da. Eu acho assim, uma pessoa comentou alguma coisa assim, meu problema é depois que eu trabalho, como que mantém organizado? Mas é exatamente o que você falou, né? Você ter uma rotina de pensar na organização. E o que para mim, assim, fica muito claro que ajuda? É você ter espaço certo para tudo, que é o que você falou de setorizar, né? Quando você tem aquela caixinha, aquela gaveta, aquela prateleira, aquele espaço para aquela coisa, e você não coloca mais nada lá, porque aqui às vezes eu tenho, mas a gente vai enfiando umas coisas, né? Aí, é, pronto, acabou. É o lugar dela. Vai estar um buraco ali, né? Ela vai estar chamando aquilo que você está trabalhando para colocar lá de volta. E esse detalhe que você falou que faz toda a diferença. O seu trabalho acaba 15 minutos antes de acabar.
Então, se você só pode trabalhar até às 6, que você vai buscar seu filho na escola, que eu tô doida que essa realidade volte, o seu trabalho vai até 5h45, porque os últimos 15 minutos é para colocar as coisas no No lugar. lugar. E a gente realmente não tem essa rotina. Então, essa dica aí, desde que você falou daquela vez lá, eu achei muito A boa. gente precisa se policiar. Não dá pra gente deixar do jeito que tá e sair correndo. A não ser que tenha um incêndio, aconteça alguma coisa. Mas o normal é você se programar para acabar antes, para você poder. Às vezes é porque a gente tem aquele hábito de que, depois eu volto, depois eu continuo, e eu vou perder o fio da meada. Mas aí, e se você demorar 3 dias para voltar para o fio da meada? E se a mesa, né, for precisar ser usada para outra coisa? E se? E é nesse e se que criou-se essa história de que eu tenho que organizar minha mesa de trabalho. Porque amanhã, ainda mais no espaço de coworking, né, vamos pensar, amanhã é outra pessoa que vai sentar aqui no meu lugar para trabalhar, por exemplo, né? E assim, não só essa questão da manutenção, da rotina de trabalho, de fazer sempre a mesma coisa, mas também de você ter uma rotina de embalo. Vamos pensar que você tem um dia na semana que você faz despacho pelos correios ou por entrega. Então você tem que ter um espaço para botar todos os materiais que estão prontos. Então tem uma prateleira lá de prontos. Aí você vai colocando as coisas de pronto lá. E vai ter um horário, um dia X, que você vai embalar as coisas. Então você vai pegar ali, e do lado desses materiais prontos, tem lá a caixa, tem lá a fita, tem lá o carimbo, tudo pronto. Ou seja, são coisas que pertencem ao embalo. Você pega aqui, põe na mesa, embala, fecha, bota o nome, despacha. Pega o próximo e aí você faz uma rotina de embalo. Mas você tem que também pensar que tem que ter um espaço para guardar as coisas de embalo, por exemplo. Assim como tem um espaço para guardar os projetos que você está em andamento, os projetos que estão prontos, né? Você tem que ter esse espaço para isso. Vocês podem até guardar algumas coisas fora desse ambiente. Só Fica travando. você tem que lembrar do que tem aqui e do que tem lá no outro espaço. E se você for fazer isso, eu sempre sugiro, tipo, deixar o que você não está usando, principalmente estoque de insumos, de coisas, nesse outro espaço. Vamos pensar que você tem um espaço na sua despensa, um espaço na sua área de serviço, por exemplo, ou no quarto da bagunça, e lá tem 2 prateleiras vazias, e você pode guardar coisas lá? Pode guardar. Tudo pode, gente. É questão de escolha, como eu falei, tá? Nada é certo, nada é errado, é o mais adequado para vocês. Então você pode guardar lá, não tem problema, só que você tem que lembrar que está lá. E você tem que ir lá pegar para depois trazer para cá para poder usar. Então tem que ter esse trânsito aí e você tem que ter certeza de onde estão as coisas. Para não ter que ficar comprando de novo, recomprando, pensando que não tem e está lá guardado que você esqueceu, né? Eu acho que outra dica também que já aconteceu comigo e que tem tudo a ver com isso que você está falando é por falta de organização mesmo, ou aquela coisa assim, agora não dá, depois eu Eu coloco no arrumo. lugar certo. Eu já tive a mesma coisa em 2 lugares. E aí, cara, é batata. Você vai usar num projeto e você só vai num lugar e aí você não tá vendo tudo e aí acha que não tem, compra de novo, ou deixa de fazer. Nossa, é péssimo, assim. É, Isso é uma coisa, assim, muito certa, cara. Não deixa para depois. Comprou um elástico novo, uma fita nova, ganhou alguma coisa. Cara, nem que você gaste mais 5 minutos da sua vida, vai fazer toda a diferença depois. é, Coloca no lugar que sabe? é. Tipo, e claro, né? Quanto mais organizado isso tá, melhor. Eu lembro que eu deixava de fazer isso quando eu ainda não tinha comprado as prateleiras aqui do quarto, porque antes eu tinha outros. E as caixas estavam muito empilhadas, então eu tinha preguiça de tirar 4, 5 caixas, porque estava na última, sabe? Agora não, Uhum. né? Agora com as prateleiras assim fica mais prático, mas É. é uma dica muito boa. Inclusive, olha só, tem uma pergunta que eu não sei se faz muita diferença, mas ela perguntou assim: quando a caixa é mais larga que a prateleira, não é um Hum. problema, né? Se ela aguenta, acho que não tem Não tem problema. É questão de grave estética que a problema, gente né? conversou, né? Se ela vai sair Isso, um pouco vai ficar mais, bonito, se ela mas se não é a que cai, você tem, você se não ela pode aguenta. comprar outra nem caixa nem prateleira, usa essa mesma. O importante é É. estar organizado, né? Uma outra pergunta que eu vi aqui era a questão da profundidade. Às vezes você tem um armário que é muito profundo e você tem uma caixa que é menor. Daí eu sempre sugiro você ter uma caixa com tampa para você botar embaixo, uma caixa sem tampa, um cesto para você botar em cima, e você aproveitar toda a altura. E se você for usar toda a profundidade também de espaços, né, você sempre colocar atrás. Você pode colocar a mesma coisa, vamos pensar que você tem uma caixa de pintura. Então, todas as tintas que estão fechadas em estoque atrás, numa caixa, ou
só, assim, estocadas como se fosse a despensa, e na frente a caixa do que está aberto. Então, a gente sabe que o que está atrás é o mesmo que está na frente, só que está fechado, está em estoque. Ou você coloca atrás aquilo que você usa menos, como você falou, de vez em quando eu uso aquela ferramenta, de vez em quando eu uso aquele tipo de tecido, mas você sempre sinalizar, e é uma outra coisa muito importante. Caixa que está fechada, coisa que não é transparente, que eu não vou ver sempre, é bom você sempre sinalizar. Coloca uma etiqueta simples, dessa de papel que você faz, imprime, coloca uma fita adesiva, mas sempre adesiva, porque às vezes, como é profundo, você não vai ver. Aí você vê pela etiqueta o que está na frente e o que está atrás, né? Então fica Não fácil de precisa você enxergar. tirar, abrir, né? Você Exato. habituar, você E o que está na massa. frente, sim, aí o que está na frente é bom você botar no cesto, botar numa caixa, que aí ele serve como se fosse uma gaveta, né? Você tira, acessa o que você precisa atrás, daí coloca de volta. Os cestos são ótimos para isso, né? Eles viram gavetas, eles viram uma forma de você transportar as coisas para lá e para cá. Eles são ótimos. São bons até se você tem aquelas caixas grandes, transparentes, né? Que dá para você colocar embaixo da cama, que dá para você botar embaixo da mesa de trabalho, né? Que ela fica aqui arquivada. Não precisa ser botar os projetos na prateleira, no móvel. Não, você pode botar dentro de uma caixa como essa que eu falei, colocar aqui embaixo da mesa. Eu já sei que os meus projetos estão ali, mas eles não estão em cima da mesa, eles estão dentro da caixa de projetos, eles estão embaixo da cama, eles estão, sei lá, do lado, às vezes do lado, né? Às vezes tem um espaço entre o móvel e a parede, então eles estão ali empilhados, não sei. Então, fica também, a gente tem que pensar qual é o espaço que a gente tem e o que a gente pode aproveitar. Todo cantinho é válido, ainda mais quando não tem muito espaço, né? A gente tem que pensar em todos esses cantinhos. Muito bom. Carol, a gente já está chegando aqui nos finalmente da live, então quero Caramba, agradecer muito, né? Acho que é impossível responder todas as perguntas, todas. mas a Carol é uma pessoa também super acessível, né, Carol? Acho que pode Sim. te mandar um direct, querer conversar. Fala um Uhum. pouquinho aí do seu serviço, teve gente que ficou interessada, como é que funciona, se alguém quiser uma consultoria personalizada no ateliê, Joia. para a gente conseguir aí falar. Vocês podem fazer contato direto comigo, sim. Tem uma dúvida, uma pergunta que a gente não respondeu aqui, de fato, estou sempre à disposição. Até eu vi algumas pessoas mandaram, meu desafio, aí apontava assim para a prateleira, mostrava a mesa de trabalho. Eu achei bem legal, vou até dar uma olhada depois, acho que umas 3 pessoas me marcaram. É sempre um Eu falei, desafio. alguém tem um ateliê mais desorganizado que o meu? Eu vi duas pessoas que marcaram a gente lá É, também. e assim, não tem vergonha nenhuma nisso, assim, por exemplo, pra mim, todo mundo fala, não repara da bagunça. Eu disse, eu reparo em todas as bagunças de todo mundo, adoro, entendeu? E não fiquem, assim, Gente, a Carol já veio aqui desesperados. em casa umas 3 vezes. Eu sempre morro de vergonha, mas como é que eu posso fazer, né? Eu vou ter que abrir a porta, vou fazer o quê? Pois é, a gente vai ver. Então, assim, não se desesperem, organizem. Eu posso colaborar, né, com essa ideia, com essas ajudas mais personalizadas, achando essas soluções junto com você através de uma consultoria. Normalmente, a gente conversa em um primeiro encontro, umas 2 horas, para a gente poder traçar esse planejamento. Eu faço essas perguntas para vocês. Daí, eu elaboro um documento que também vai para ficar de apoio para vocês. E aí, a gente elabora também um cronograma, né? Como eu falei, fazer por partes, né? Para não cansar, para não desmotivar, você vai fazendo aos poucos, né? E depois que acaba essa mão na massa, né? Já que é você que vai fazer, a gente faz um segundo encontro para a gente fazer uma avaliação, tirar as dúvidas, né? Mostrar algumas coisas. Funciona mais ou menos assim. É tudo online, pode ser pelo WhatsApp, pelo Skype, funciona mais ou menos assim. Legal, muito bom. E lembrando que quem é aluna do Bora, Carol é uma das parceiras, tem uma aula bônus dela de organização de home office e aluno do Bora tem 20% de De desconto, né, desconto. Carol? Quem precisar Exatamente. dessa consultoria. É isso, gente. Ó, o pessoal tá falando que tá todo mundo animado, sofrendo aqui de parar, mas com esse negócio de 2 lives por semana, gente, eu tenho que organizar meu tempo, né, Carol? Vocês sabem, né? Sei. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir continuar aqui agora, mas é sério, tá? Ela não falou da boca pra fora, podem procurar ela sim, Sim, tirar as dúvidas. E assim, com certeza a gente volta, né, Carol? Nossas lives sempre são um sucesso, você acrescenta sempre. bastante. A gente volta a E falar de novo, a gente escolhe alguns temas específicos, né? Não tem problema. Assim, alguns isso, a gente problemas pode fazer específicos. um dia uma live só de soluções de papel, só de soluções de miudezas, né? E a gente pode entrar mais Pode. especificamente em algum assunto, tá E aí bom, gente? mostrar as Vamos soluções. fazer um print, Carol? Vamos. Temos? Vai lá, dá um sorrisão aí. Xiii. Faz o print, gente. Me marca, marca a Carol também. Compartilha aí. Se você gostou dessa live e acha que vai ser útil para alguém também, indica.